Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Tânia, capítulo 8, Perek Het. Diz o Alter Rebbe no capítulo 8, vamos lendo e comentando. Quando uma pessoa come uma comida proibida, lembra que a gente começou a falar disso? Aqui não se preocupem que é tudo kasher, então você não tem esse problema. Mas se uma pessoa ela vai fora do espaço carro e ela come uma comida um pouquinho treif, e ela é chamada de proibida, quem que lembra que proibida vem da linguagem? Vocês falaram semana passada. Assur, que quer dizer preso. A energia dela está presa na impureza. Então, mesmo que ele comeu, olha o que ele fala aqui, uma comida treif sem querer. Sem querer, eu fui na festinha do meu amigo, ele falou que a comida era kosher e a carne era treif. Eu achei que o churras era kasher, já aconteceu isso aqui, né? Pela cara que você está fazendo. Você achou que o churras era kasher e você descobriu que era treif. Tinha um porquinho lá. E você comeu com intenção boa, entendeu? Você falou assim, eu estou comendo essa carne para servir a Deus melhor. Isso que você pensou na hora que você estava comendo. E você foi e fez isso. Você pegou a energia do churras e você foi num farbrengen, você cantou músicas kasher, você fez lechaim, você rezou, fez doutorá. Diz o Alter Rebbe, a energia dessa carne que você comeu, ela não consegue entrar nas palavras de Torá e da reza como as comidas permitidas. Porque elas estão presas, a energia dela está presa do lado mal. E mesmo que for apenas uma proibição rabínica, mesmo é algo que não esteja escrito na Torá, como está escrito no Talmud, que é mais grave proibições rabínicas do que proibições bíblicas. E por isso, o Yetzer Hara, que é o nosso mau instinto, que deseja... Está escrito na Torá? No Talmud. O próprio Talmud falou que proibições rabínicas são mais graves do que proibições da Torá. Depois a gente pode se aprofundar no porquê, mas a gente sabe que misticamente e cabalisticamente falando, as proibições rabínicas elas vêm de um nível mais elevado, que por isso elas não podiam nem estar escritas na própria Bíblia, na própria Torá. Porque elas vêm de um nível espiritual mais elevado. Então, da onde vem essa vontade? Essa é a pergunta. Da onde no Yehudi, aonde um judeu, ele tem vontade de fazer algo proibido? Não deveria nem ter essa vontade. Então ele fala que esse Yetzer Hara é um Yetzer Hara não judaico, mas que ele pode entrar no judeu também, a ponto dele desejar coisas proibidas. Depois tem um outro Yetzer Hara mais light, que ele deseja coisas permitidas. Por exemplo, o cara deseja comer... Já que a gente está falando de churrasquinho, vamos falar de churrasquinho. O cara está afim de ir no churras kasher. Qual a intenção dele? Só comer e beber. Você vai falar, mas para que você quer fazer isso? Só para sair bem cheio. Sabe quando você quer? Toda a intenção daquele domingão é você sair com a barriga cheia. Também é um Yetzer Hara. Porque isso aqui não vai sair nada de produtivo, certo? Só uma dor de barriga depois. Mas... não é tão grave quanto o que está a fim de comer ou que acaba comendo treif, não kasher. Porque pelo menos essa carne pode ser elevada para Kedushá. Agora ele fala assim, porém, antes que essa carne do churrasco kasher volte para a santidade, ela é considerada negativa, porque ele não teve nenhum objetivo positivo. E mesmo depois que ele volta e estuda e reza com aquela força, uma marquinha ela fica no corpo da pessoa. Porque ele explica assim, cada coisa que você come vira teu sangue. Verdade ou não? Cientificamente, você come, você aprendeu isso na São Camilo? Certo? Vira sangue da pessoa. E quando vira, quer dizer, vira você. Por isso tem uma frase que fala, você é o que você come. Então o que acontece? Por isso que comer taref pode ser uma coisa muito grave. Por quê? Mesmo sem querer. Porque... come mais um. Porque aquilo pode virar... dá para os outros. Porque aquilo vira energia tua e da tua própria carne. Então por isso a gente fala que é muito grave comer às vezes uma comida taref. Tem muitas histórias sobre isso. Porque não é só pela proibição, sabe? Porque Hashem mandou. Se Hashem mandou você comer kasher, é porque ele sabe que aquilo faz bem para a tua saúde também. Saúde material e espiritual. Então, quando a pessoa ela come uma coisa que não foi boa, ou mesmo que é kasher, mas ele comeu só pelo prazer da carne, então ele fala que isso vira sangue dele.
E por isso o corpo ele precisa de um sofrimento chamado Ribut Akever, que é um sofrimento no túmulo, que ele é feito para limpar a pessoa das impurezas que ele recebeu, dos prazeres desse mundo. Já vou explicar isso aqui melhor. É mais ou menos o seguinte. Não é bem, não acontece. Todo mundo que morre faz isso. Todo mundo. Agora, não é uma coisa que faz, é a Hashem que faz. Entendeu? É uma coisa espiritual. Isso que ele está falando. Mesmo quem comeu kasher, mas o cara comeu kasher, como a gente falou agora, só para ter prazeres mundanos, ele vai passar. Agora, mas deixa eu tentar explicar um pouco a lógica disso. Podem me perguntar, mas eu vou explicar um pouco a lógica disso aqui. Às vezes a gente acha que é castigo, mas assim, Deus não tem castigo. Deus não precisa castigar uma pessoa, porque a palavra castigo, ela pesa muito, ela parece muito pesada. Talvez em outras sinagogas vocês ouviram esse conceito, né, que Deus vai castigar, tudo. Rabada não fala muito de castigo. Por quê? Porque qual é a lógica? Deus precisa te castigar? Mas parece uma vingança de Deus. Você fez uma coisa errada, então Deus vai lá, pega o chicote, vai te castigar, ou vai queimar no inferno. Não tem isso. O que é, quando a gente fala esse negócio do Ribut Akever? Fala aí, olha. Pode perguntar. Sim, tem linhas mais pesadas. Eu já vi. Isso não é linha racística. Por quê? Não é por isso que você tem... Não, mas fala, vocês podem falar, vocês podem levantar essa questão. A linha do Tânia, a linha racídica não é essa. Por quê? Em primeiro lugar, não é esse motivo que você tem que servir a Hashem, para não ser castigado. Em segundo lugar, qual é a lógica de você falar, Deus precisa se vingar de você? Você fez uma coisa ruim, agora Deus vai falar, você fez contra mim, eu vou te queimar um pouquinho. Não é isso. Então eu vou explicar para vocês qual que é a lógica. Sukkot a gente bate no chão, por quê? Qual é o motivo? Também é para adocicar as Gevurot. Mas eu vou explicar o que quer dizer tudo isso. Vou explicar de uma forma lógica, tá bom? O que acontece depois que a pessoa morre? A alma dela sai do corpo. Ela vai para uma viagem espiritual que ela vai ter muito mais prazer do que ela teve nesse mundo. Os prazeres espirituais... Fernanda, ouve isso aqui. Fernanda, os prazeres espirituais, eles são muito maiores do que qualquer prazer material que você pode ter. Por quê? Porque o prazer material, ele é momentâneo, ele é limitado, certo? Ele acaba. E não somente isso, mesmo enquanto você tem, mas não só isso, mesmo enquanto você tem, não, mesmo que fosse toda hora, mesmo que você tivesse 20, não é só por isso, mesmo que você tivesse, ouve isso aqui, mesmo que você tivesse 24 horas de prazer por dia, talvez tem pessoas que conseguem ter isso aqui hoje em dia, tem entretenimento para todo tipo de gosto hoje em dia. O cara tem, não é isso que a gente está falando. Esse tipo de prazer, ele é limitado. Por quê? Porque ele é um prazer egoísta. Ele é um prazer que, às vezes, quando você está tendo, outras pessoas não estão tendo. Você acha que está todo mundo curtindo, mas, na verdade, não está. Sério, só você que está. E etc. Então, esse prazer, ele é muito limitado. Existe um prazer, que é quando a alma sai do corpo, que quando ela vai, como a gente fala, lá para cima, mas não é lá em cima fisicamente. Quer dizer, ela atinge um nível espiritual mais elevado, ela tem um prazer infinito. Então, o que acontece? Para a alma passar para esse novo estágio, se ela foi uma alma que passou a vida inteira tendo prazeres mundanos, ela não vai entender o que é um prazer espiritual. Vou dar um exemplo. Sabe quando tem uma pessoa, por exemplo, que ela passou a vida inteira, às vezes, certo, passando a vida, vamos tentar pegar um exemplo assim, um tipo de vida mais baixo, tá bom? Você vai levar ele para ter um tipo de prazer mais intelectual, o cara não vai nem entender. Ele vai falar, não, eu gostava de ficar lá na praia o dia inteiro. Não, primeira coisa, não faz falta. E segunda coisa, ele não vai entender um prazer mais profundo, porque já que ele estava ligado com um prazer mais baixo, aquele prazer mais profundo não faz sentido. Então pega um cara, por exemplo, que está dançando funk o dia inteiro. Você vai falar para ele, agora vamos ouvir música clássica. O cara vai vomitar, o cara vai falar, o que é isso? Isso aqui qual é a graça disso aqui? Agora uma pessoa mais profunda, ele vai saber que tem muito mais profundidade numa música clássica do que no funk. Entendeu o exemplo? A mesma coisa uma comida, sério, o cara só come porcaria, daí você vai comer uma comida mais refinada. O cara não vai nem valorizar uma comida mais refinada. Porque ele estava acostumado com aquilo, entendeu o exemplo? Cada um pega. A Luana gostou desse exemplo. Tudo na vida é assim. Agora, quando você vai aplicar isso em espiritualidade, é muito mais. Uma pessoa que está acostumada a vida inteira a ter prazeres mundanos, a Hashem vai levar ele para o paraíso para ter prazeres espirituais. Ele vai falar qual que é a graça, ele não vai entender. Então essa purificação que precisa passar é para ele esquecer os prazeres mundanos que ele teve, para ele poder entender o nível do prazer. Então essa é uma nova forma, não é um castigo, entendeu? Não é que Deus precisa te castigar, é uma purificação. É um sofrimento, mas qual é o sofrimento? É o sofrimento da pessoa se desvincular, é igual um bebê, sério, você vai tirar a chupeta, vou dar mais um exemplo do mundo. Tira a chupeta de uma criança, o cara chora, vai se perder. Tem crianças que demoram anos para conseguir largar a chupeta. Por quê? Chupeta é uma coisa boa? Não, não é bom. Mas ele não consegue se desconectar daquilo, entendeu? Quer dizer, para ele começar a poder ter novos prazeres na vida, ele precisa largar a chupeta. Então, agora, dói largar a chupeta? Dói. Você entendeu o exemplo? Então, a mesma coisa. A alma, para ela largar os prazeres mundanos, vai doer um pouco.
Mas é para o bem da alma, entendeu? Não é que Deus está castigando a alma, é para o bem dela, para ela poder começar a entender prazeres espirituais mais elevados. Menos, você perguntou, todo mundo vai passar por isso? Talvez não. Se a pessoa não se aproveitou nada desse mundo... Não, sim, então, o Alter Rebbe fala, tem um homem que ele chamava Rabi Yehuda, não, um que a gente sabe do Talmud, que ele se chamava Rabi Yehuda Anassi, o autor do Talmud da Mishnah, ele era milionário. Está escrito que nunca faltou nenhum prazer, exatamente, nenhuma comida na mesa dele. Era uma pessoa que tinha tudo de bom, ele tinha connections com o Império Romano. Como não? Ele não comia uma comida? Sim, mas por quê? Tudo Lechem Shamayim. Tudo Lechem Shamayim. Eu não gosto de cadeira. Qual que é o ponto? Isso eu quero mostrar para vocês. Mesmo que ele tinha tudo de bom, mesmo que ele comia do bem e do melhor, ele nunca fez nada para o simples e mero prazer dele. Não. Tudo que ele fazia na vida, podia ser... Ele fazia Lechem Shamayim, ele fazia para Hashem. Em outras palavras, ele falava, eu estou comendo isso para poder entender mais Torá. Eu estou comendo isso, mas não é que só falava, assim, entendeu? Ele realmente sentia isso. Ele sentia que os prazeres mundanos que ele tinha era para poder servir a Hashem melhor. Então esse homem não precisou passar pela purificação pós-vida. Não, é o único que o Talmud menciona. Ele levantou as mãos antes de morrer e falou, eu juro que eu nunca me aproveitei nada desse mundo. Não é uma lavanderia, como eu falei, é uma coisa da alma, a gente não consegue entender, entendeu? Não é uma coisa do corpo. Mas é algum processo que a Hashem faz na nossa alma. Eu ouvi falar uma vez que é como se fosse um filme. O que quer dizer um filme? A pessoa passa para ela um filme de tudo que ela fez na vida. Mas já que ela vai estar no próximo estágio, que é o estágio espiritual, ela começa a perceber o quanto tempo ela perdeu na vida, que ela poderia estar fazendo mitzvot e boas ações e coisas boas, e ele perdeu tempo sabe igual que você tem é um sofrimento pela perda de tempo que ele teve nesse mundo. Então, só para a gente conseguir imaginar, não é que é um sofrimento que vão pegar um chicote e te bater, entendeu? É um sofrimento espiritual, que a pessoa ela vai sofrer por não ter aproveitado a vida do jeito que ela poderia ter aproveitado. E é muito forte isso. Fala, tem os dois tipos? Eu acho que tem dois. De castigos. Você acha que rola um chicote? Eu acho que a pessoa... Rola um chicote. Não rola sofrimento. Sim. Rola um foguinho. Mas é espiritual, você entendeu o que eu quero dizer? Por isso, sério. Não, mas nem tem fogo. Isso eu quero falar, é espiritual. Entendeu o que eu quero? É uma alegoria. Não, é um sofrimento. Mas é um sofrimento que tem um sentido, entendeu? Agora ele continua falando. Agora, se a pessoa ela passa o tempo falando bobagem, permitida. Não está falando lá. Ou seja, por exemplo, um ignorante que ele não sabe estudar, então ele passa o dia inteiro só jogando conversa fora. Isso também precisa de uma purificação chamada kaf aquela. Não vamos entrar nos detalhes. Porém, se ele falou coisas proibidas, falas proibidas, por exemplo, palhaçadas, ilachonará, ficar falando mal, palhaçada dele quer dizer aqui no sentido de coisas mais imorais. Ou também que ele ficou falando lachonará, sabe, maledicência, ficar falando mal um do outro. E isso é proibição. Então aí precisa de uma purificação mais grave, que é aquilo que a gente chama de Gehinom, ou inferno, que é para realmente purificar ele dessas falas proibidas. Assim também alguém que poderia estudar a Torá, em vez de estudar a Torá, ele fica gastando tempo em outras coisas. Não adianta para ele esse tal de kafakela para purificar a alma dele. Precisa de castigos mais graves, como eu falei, que não é castigos, na verdade são purificações, pelo fato dele ter deixado de estudar a Torá, fora o fato da preguiça dele, que é o fato dele ter deixado de cumprir uma mitzvah de Hashem, que aí está dito que é um inferno de gelo, pela frieza que ele teve de não se mexer e fazer coisas boas na vida. E assim também aquele que se ocupa em sabedoria, mas não sabedorias sagradas. Ele gosta de culturas, mas ele só fica lendo, sabe? Ciência, museus, não, mas por si, lógico que a ciência você pode usar para coisas boas também, mas se a pessoa ela simplesmente está querendo ler livros de cultura pela cultura, ele fala que isso também é considerado uma falta de estudo da Torá. É uma falta de É acesso, falta de acesso. de foco. Tem gente que não tem acesso. Hoje todo mundo tem acesso. Pela internet você pode ter todo o shiurim que você quer ter. Não, acesso... A não ser que você não tenha acesso à internet. Exato. Daí tá bom. Aí você tem que vir no Espaço Kai e usar o Wi-Fi. Quando ele pega. Quando ele funciona. Seria como adquirir conhecimento e não usar. Exatamente. 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 Muita gente é super culto, por exemplo. A gente tem pessoas que sabem várias línguas, vários idiomas. Agora você vai ver. O que ele usa a cultura dele? Nada. Entendeu? Quer dizer, se ele tem toda essa cultura e ele não está usando isso para um objetivo positivo, também é um pecado.
E ele fala assim, que é mais grave uma pessoa culta, olha o que ele fala agora, é mais grave uma pessoa que tem cultura e que ela usa a cabeça dele em vez de melhorar o mundo, em vez de fazer coisas boas, mas simplesmente para se aprofundar nessas coisas, mas que não vão levar a nada. Porque aí ele está impurificando o próprio cérebro dele. Quer dizer, uma pessoa que ela não é culta, tudo bem, então ela está em bobagem o dia inteiro porque ela não tem cabeça, porque ela não se aprofundou em coisas mais intelectuais. Mas alguém que tem intelecto e ele usa a intelectualidade dele para coisas improdutivas, então ele está, dessa forma, impurificando a própria mente dele, que é uma coisa mais grave ainda. Então não pode estudar outras culturas? Isso seria considerado improdutivo. O que quer dizer improdutivo? Quer dizer tudo que não tem a ver com a tua missão na vida. E a tua missão na vida, de acordo com a Torá, é ser um bom Yehudi, ajudar as outras pessoas, cumprir as mitzvot da Torá. Então eu vou perguntar para vocês, então isso quer dizer que pela Torá é proibido uma pessoa estudar outras culturas? Não. A gente sabe que o Rambam, Maimônides, ele estudou medicina, ele estudou ciência, ele estudou filosofia, o Ramban, o Nachmanides também. Por que eles estudavam? Porque eles usavam isso para servir a Hashem melhor. Então, pro bem. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai na faculdade, ela estuda outras culturas, tudo, mas qual que é o objetivo dela? Por exemplo, pode ser até para entender Torá melhor. Às vezes você quer entender ciências para você poder fazer analogias de coisas que estão na Torá e coisas que tem no mundo. Ou você quer estudar para você ter uma parnassá, para você ficar rico. Por exemplo, uma pessoa que ela quer estudar para ele, certo? Por exemplo, alguém estuda biologia, certo? Ela quer ficar uma bióloga famosa, vai virar milionária através da biologia. Para quê? Para dar muita tzedakah, para criar uma família com muita abundância e muita riqueza. Muito bom. Se o teu objetivo que você quer isso é porque você sabe que o único jeito de você ter um bom sustento é justamente através dessas culturas. Então, quer dizer, o mais importante, vamos resumir o capítulo, o mais importante é você ter um bom objetivo por trás daquilo que você faz. Então, resumindo, coisas proibidas pela Torá, não tem jeito. Aquilo lá está preso. Mas o que é permitido, você pode sempre usar e canalizar essa energia para algo bom. Fala, Rabino Pedro. O prazer do estudo, quando você tem uma coisa que eu não vou usar, assim, como um trabalho acadêmico ou qualquer coisa, mas eu entendo que eu gosto de estudar, que é um hobby, que me dá prazer. Sim. No caso, isso... Boa pergunta. Vamos comparar isso com um cara que ele vai no jogo de futebol domingo à tarde para relaxar. Tá bom? O cara gosta de futebol e você gosta de ciências, certo? Por exemplo. Então, se você está usando esse relaxamento, por exemplo, porque você fala, ninguém é de ferro, certo? Eu preciso dar uma relaxada, é um hobby, para arejar minha cabeça e depois trabalhar melhor. Então pode. Quer dizer, se você fez isso com um objetivo positivo de você arejar a tua cabeça, também vai ser uma coisa boa. Fala, Rabnus. Deve. Entendeu, Pedrão? Então, se para você estudar, qual é o caso, por exemplo? Dá um exemplo. Eu estudo história japonesa, mas eu não tenho nenhum... História japonesa. Eu não tenho nenhum objetivo de transformar isso em um trabalho, ou uma dissertação, ou qualquer coisa que seja, tipo, dar esse conhecimento para outra pessoa. Eu não gosto. Entendi. Eu sento ali no fim de semana e leio um livro sobre... Eu vou falar uma coisa para mim que acontece hoje em dia. Eu também às vezes gosto de ler coisas meio estranhas. Não estranhas, tipo assim, que aparentemente não vai levar a nada, não é da minha profissão. A Luana também. Agora, o que eu percebi para mim, no meu caso, já que eu dou aula de Torá, tudo que eu estudo, eu consigo trazer em algum shiur. Entendeu? Então, se eu lesse um pouco de cultura japonesa, ia ter alguma aula que eu ia poder trazer uma comparação com a cultura japonesa. Entendeu o negócio? A mesma coisa notícias. Eu gosto de ler notícias, o que está acontecendo no mundo. Eu vou falar, eu estou lendo a notícia, é uma mitzvah, então saber o que está acontecendo agora na China. Não. Mas, através disso, que eu sei o que está acontecendo no mundo, eu posso usar e canalizar isso para coisas positivas. Entendeu, Pedro? Quer dizer, no meu caso, estou falando, acho que no teu caso também. Quer dizer, qualquer pessoa, se você tiver foco, você consegue ler qualquer livro, pode ser até ficção, mas você consegue usar aquilo de uma forma positiva. Então, acho que esse é o resumo. É permitido estudar outras culturas, é permitido estudar outros livros, contanto que a gente tenha uma visão focada na nossa Torá e nas nossas mitzvot. Chazak u Baruch, shkoyach a todos.